Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar mais uma vez de uma das minhas bandas favoritas, as minhas bandas favoritas do melhor rock, que eu sempre digo que é o melhor rock, que é o rock erudito, o hard rock e o heavy metal, tá? Mesmo assim, dentro dessas modalidades, eu gosto de apenas algumas bandas e dessas algumas bandas, só algumas, um grupo ainda menor eu coleciono, tá? É o que eu sempre digo, para você ser colecionador, você tem que ter um recorte. Você não pode querer colecionar de tudo um pouco, ou colecionar tudo, isso não existe, né? Então a gente vai fazendo alguns recortes e vai colecionando só o melhor do melhor. Porque também quando você faz isso, você tem a possibilidade financeira e de espaço para manter a sua coleção sempre atualizada. Ou seja, com edições mais novas, melhores, mais completas, com alguns mimos, alguns bônus, né? Alguns presentinhos que tornam ainda mais bacana você ter uma edição. Então, frequentemente, acontece muito, principalmente no rock, de eu ter o mesmo álbum de rock em 2, 3, 4, às vezes até 5 edições diferentes, que foram colecionadas ao longo do tempo. Né? Eu tive uma primeira edição mais ou menos na época, e depois saiu, às vezes saiu uma edição, primeiro saiu em CD, depois saiu em DVD, depois saiu em Blu-ray, aí depois eles voltam e fazem uma remasterização, né? Aí a qualidade de som fica melhor, ou então eles fazem uma remixagem, aí a sonoridade fica melhor, então isso aí faz parte. A mesma coisa também acontece com quadrinhos, também acontece com filmes, também acontece com mangás, animes, com tudo acontece isso. Porque a tendência é, conforme o item vai se tornando um item consolidado, que eu sempre falo essa palavra, né? Consolidado, ele se torna um item colecionável e aí a cada momento sai uma edição melhor, mais completa, né? Com mais detalhes, ou então com mais qualidade, né? Ou então com outras coisas que vão sendo acrescentadas, tal. Então sempre vale a pena. E também, na maior parte das vezes, não vale a pena se desfazer da edição original, né? Às vezes até porque ela já perdeu o preço, ela já não tem um bom valor no mercado. Então não vale a pena, né? E também, às vezes, é legal você ter esse material para mostrar a evolução da tecnologia, porque principalmente o que mais afeta esse mercado do colecionismo é a tecnologia. Né? Conforme a tecnologia avança, a gente tem produtos de mais qualidade, né? Com mais detalhes, com mais arquivos, com mais quantidade de informação, porque cabe cada vez mais né, na mídia que você quiser. Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir aquele imenso favor a vocês, eu tenho que pedir que se inscreva no canal, eu tenho que pedir para que deixe o seu valeu demais, aquela mãozinha aí do YouTube, né? Valeu demais. Se for no TikTok, tem lá as ferramentas do TikTok para você também curtir o vídeo, né? Também tem um curtiu, né? Uma mãozinha com o dedão para cima. Tá? E aqui no YouTube também você vai botar, né? Gostei ou não gostei, no final faz parte da brincadeira e é fundamental. Também comente, diga a sua opinião, diga o que você conhece, o que você não conhece, pergunte, tire dúvidas, se eu puder eu vou esclarecer, né? E compartilhe também, compartilhe. Você conhece uma galera que gosta desse assunto, tá? Hoje o papo aqui é a minha coleção, é o que eu coleciono de uma dessas 20 bandas que eu coleciono, essas pouquíssimas 20 bandas, que é o de hard rock. Essa é a minha banda favorita de hard rock, é o Deep Purple. Eu estou falando apenas do Deep Purple, do Púrpura Profundo, o famoso Deep Purple, que faz um hard rock que pode ser até chamado de hard rock erudito, porque a palavra erudita ela tem uma qualificação muito específica. É tudo aquilo que remete a uma cultura, né? A um acervo cultural, uma bagagem que você já tem, que está à disposição de todo mundo aí no mundo, né? Seja ela em termos de teoria musical, de composição, de informação, seja lá o que for, a cultura mundial,
tá? Quando ela é resgatada, quando ela é recuperada por qualquer banda, ou por qualquer escritor, ou por qualquer autor, ou por qualquer desenhista, qualquer um, não deixa de ser uma coisa erudita, tá? Então eu posso com facilidade dizer que o Deep Purple e a outra banda que eu gosto muito de hard rock, é o Led Zeppelin, são duas bandas de rock erudito, de hard rock erudito. Porque o rock erudito, propriamente dito, ele pega ainda mais numa suavidade, em composições mais harmônicas, mais delicadas, mais cheias de nuances e tal. O hard rock, não. Hard rock, como diz a palavra hard, né? Duro, né? É um rock mais duro, mais pulsante, mais rítmico, em que o ritmo é tão importante quanto a melodia, né? Já no rock erudito, há uma suavidade maior. Logicamente, existem momentos hard também, com certeza, na obra do Rick Wakeman, por exemplo, na obra do Yes, na obra do Pink Floyd. Todos eles têm melodias que são um pouco mais suaves e, às vezes, a mesma melodia, a mesma música, daqui a pouco ela se torna mais agressiva, mais forte, mais pungente, né? Já no hard rock, isso aí é quase que uma obrigação. Quase todas as músicas têm essa pancada mais forte. Não é power metal, não é todo mundo batendo cabeça, sacudindo o cabelão, não. Não é isso não, tá? É uma música com mais ritmo, com mais pulsação, tá? E é o que o Deep Purple faz, bebendo de fontes mais antigas. Os músicos do Deep Purple, quase todos eles, ou todos eles, são músicos com uma formação musical acadêmica, né, de escola muito forte. Eles têm essa bagagem musical na veia. Todos eles começaram como músicos de instrumento, dentro dos seus instrumentos, dentro de uma escola clássica, tá? Uma escola de música mais formal, aprendendo os grandes clássicos da música, e outros que não são tão antigos como os clássicos, mas que têm uma influência muito grande na música erudita. Por exemplo, o jazz, né? O blues. Quando eu falo do jazz, do blues, eu estou falando do jazz e blues antigos, tá? Eu estou falando da década de 20, década de 30, aquela coisa bem raiz, tanto do jazz como do blues. Depois tem várias variações, tal, não estou criticando, mas quando eu falo que esses músicos bebem dessas fontes, são das fontes mais antigas. O Led Zeppelin faz demais isso, de Purple também. Tem até um álbum de Purple praticamente só com clássicos do rock, etc. Bom, mas o Deep Purple é uma banda que nasceu, se eu não me engano, se não me vai falhar a memória, em 1969. Foi 1969. E que veio a fazer sucesso mesmo um pouquinho depois, já nos anos 70. Eu acho que o primeiro álbum do Deep Purple que faz muito sucesso é o Deep Purple in Rock. Deep Purple in Rock já tem algum dos clássicos do Deep Purple, que é o caso, por exemplo, de Speed King, que é o caso de Child in Time, algumas faixas que já, né, explodiram na época do in rock. Mas foi bem rápido, tá, gente? De 69 para 71, é bem rápido. Se eu não me engano, foi 69. Não sei se foi 69 ou 68. Acho que eles lançaram 3 álbuns que não tiveram um sucesso muito razoável, relativo, e depois, em 71, se eu não me engano, saiu em rock e já faz muito sucesso. E em seguida sai esse aqui. Essa aqui é uma edição especial, que é Slipcase. Adoro esse negócio em inglês. Slipcase. É Slipcase, porque ela vem com essa caixinha de papelão aqui, tá? Aí é a Slipcase. Mas ela é uma edição comemorativa. Já tem a edição de aniversário dos anos 90. Essa edição já é antiga, dos anos 90. Aí dentro vem outra capinha também é aqui é slipcase. Aqui é luva. Tem uma luva também. E aqui vem essa caixinha fedorenta de acrílico, plástico, sei lá o que eu odeio, tá? Eu odeio esse tipo de caixa de plástico aqui. Eu acho que jamais devia ter saído algum CD com esse tipo de caixa, mas foi o que eles lançaram lá no final dos anos 80 e durou 20 anos, simplesmente saindo CDs com essa caixinha de plástico horrorosa. Hoje em dia, graças a Deus, já há uns 10 anos para cá, já existe a modalidade Digipack, que é bem mais legal, e ainda melhor, que os japoneses trouxeram a embalagem que eu gosto de chamar de mini CD LP, mini LP CD,
Mini LP CD. Por que Mini LP CD? Porque ela é um CD, um negócio CD, só que com todo o formatinho dos LPs antigos, tá? Mas o nome que quase todo mundo usa, conhece, é mais uma vez um nome em inglês, Paper Sleeve. Eu acho que dá para falar perfeitamente Mini LP CD ou Mini CD LP, isso não importa, mas que explica razoavelmente bem. Eu acho que quando você fala Mini LP CD, você fala, é Mini, então é pequenininho e tal, não sei o quê. É um Mini LP em CD, tal. Bom, mas aí no Brasil é Paper Sleeve, a caixa é Slipcase. Vamos lá. Então eles lançaram essa edição bacana aqui com 2 CDs já remasterizado, tá? Aqui já foi remasterizado em 1997. 1997 saiu essa edição aqui, tá? Com 2 CDs. Um CD é o tradicional, né? Remixado. Aqui o primeiro CD é remixado e o segundo CD é remasterizado. São 2 coisas diferentes, mas que na reprodução faz pouca diferença. Nesse CD aqui, tá? Que é de 1997. Já tem, vai completar agora, né? 30 anos. Não é 30? 27 anos. 97, 2007, 2017, 30 anos. Vai completar 30 anos agora em 2027, vai completar 30 anos essa ediçãozinha aqui, maravilhosa, sensacional, tá? E aí o Deep Purple aí sim, com esse álbum aqui, que é o Machine Head, o Deep Purple explode, faz um sucesso enorme. Essa, digamos assim, essa aqui é chamada de a segunda formação, né? O pessoal chama de a segunda formação do Deep Purple. Aqui é a formação mais clássica, mais famosa, que é praticamente uma unanimidade entre os fãs do Deep Purple. A melhor formação é a segunda formação. Quem é a segunda formação? Vocalista é o Ian Gillan. Na guitarra, Ritchie Blackmore. Nos teclados, o já saudoso John Lord. No baixo, o Roger Glover. Na bateria, o Ian Pace. Esse time aí realmente eram todos virtuosos, eram todos maravilhosos, e eles tinham com essa coisa que eu já expliquei aqui, deles terem muita teoria musical, eles conhecerem a música como quem respira, eles respiram música, e eles não conseguem se apresentar tocando a mesma música 2 vezes. Só esses músicos dessa época, né, dessa escola, que eu digo que o Rick Wakeman sempre foi isso, né? O Rick Wakeman é um cara que não consegue tocar 2 vezes a música do mesmo jeito. Não consegue. Ele sempre vai dar uma improvisada, sempre vai acrescentar alguma coisa, vai tirar alguma coisa, vai fazer uma modificação, vai mudar um andamento, vai fazer um improviso no meio, vai fazer. E o Deep Purple é a mesma coisa mesmo. Então, inclusive o Deep Purple, nessa época, ele tinha muito preconceito quanto à gravação ao vivo. Já havia gravação ao vivo, já tinham lançado álbuns com gravações ao vivo, mas eles não gostavam do resultado, por causa da exigência sonora deles, né? Eles eram puristas da música, eles não aceitavam qualquer gravação. Então eles não gostavam de gravações ao vivo e não aceitavam fazer. Mas só que aí eles já estavam muito famosos em 1972, eles já estavam muito famosos e havia uma pressão enorme para gravar, vamos gravar. E eles foram fazer uma turnê no Japão. Turnê no Japão era praticamente obrigatória naquela época. O povo japonês, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores fãs, até hoje um dos maiores fãs do rock inglês, de uma forma geral, né? Do rock inglês e do rock europeu, se estender um pouquinho. Esse rock erudito, hard rock, heavy metal, todas as grandes bandas de rock erudito, de heavy metal e de hard rock dos anos 70 tinham que se apresentar no Japão e os espetáculos eram grandiosos, porque o Japão sempre foi uma nação, naquela época menos, né, depois muito mais rica, mas já uma nação com grana, com dinheiro. Então os shows lá geralmente eram bem complicados, bem sofisticados, bem complexos, bem legais mesmo. E aí eles acabaram cedendo e aceitaram gravar o que virou o Made in Japan. Deep Purple Made in Japan é um clássico, mas o ultra clássico do Deep Purple. O primeiro álbum que eu ouvi do Deep Purple foi... aliás, muitas bandas dos anos 70 eu comecei ouvindo pelos ao vivo, tá? Isso é uma curiosidade, né? Curiosidade. Emerson Lake Palmer, Yes e Deep Purple, eu comecei ouvindo pelos ao vivo, depois eu fui ouvir os álbuns de estúdio. E daí já denotei logo, claramente eu percebi que eles nunca tocavam ao vivo, mesmo que eles tocavam no estúdio. E tem muitos desses momentos em que eu preferi o álbum ao vivo, porque o ao vivo ele crescia muito. E acontece com o Made in Japan. Se você ouvir a execução dessas músicas aqui e depois for ouvir no estúdio, você vai ver que no estúdio é bem mais pobrinha, é bem mais simples. Aqui eles
aumentaram muito. E isso deu a eles a resposta que eles queriam. O resultado da gravação do Made in Japan foi um sucesso gigantesco. Mas foi sensacional. Esse álbum vendeu absurdos. Vendeu muito mesmo na época, o LP. Esse aqui é o que eu estou falando para vocês, gente. Isso aqui é um mini LP CD. Mini LP CD. Por quê? Porque ele é uma reprodução exata, ou ipsis liter, do LP original. Só que, logicamente, feito pelos meus queridos japoneses, né? Que os caras são sensacionais, né? Aí vem com essa tarjinha aqui só, acrescenta só essa tarjazinha aqui, que ela é móvel, tá vendo? Essa tarja móvel aqui, eles acrescentaram por causa para ter o rótulo em japonês, né? Porque é para eles isso aqui, né? E aqui dentro é a reprodução exatíssima, perfeita do álbum em, como gostam de chamar, paper sleeve. Eu acho isso aí uma bobeira. E aqui dentro, logicamente, tem o CDzinho. E o CDzinho vem também embalado exatamente como veio o LP original, com um cartãozinho, um papel cartãozinho. E aqui, logicamente, aqui tem ainda veio um bônus, veio um brindezinho aqui, veio uma fotozinha aqui, um negativozinho aqui. Olha que legal. São coisas que colecionador adora, né, gente? Colecionador adora esses mimos, como eu costumo chamar. Os mimos das edições mais sofisticadas, tá? Eu vou achar que é o buraco que me fez aqui. Bom, então, esse álbum fez um sucesso sensacional, essa formação ficou super famosa, e depois ela chegou a gravar mais, eu acho que uns 2 álbuns, se não me engano, o Fireball, né? E tem mais, eu acho que tem mais um álbum assim, mais ou menos, né? Who Do You Think Who Do You Think We Are? Who Do We Think We Are? Que é um álbum que eu acho fraco. Mas essa formação ficou muito famosa, tal, e depois entra então a terceira formação, que faz uma fase do Deep Purple que eu pessoalmente não gosto muito, que é a fase que começa, se eu não me engano, com o Come Test the Band, ou com o... não lembro agora qual é o álbum. E essa segunda formação, ela troca o guitarrista, deixa de ser o Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore sempre teve um gênio muito ruim, muito complicado. Ele é muito temperamental. Ele sai da banda, entra, se eu não me engano, o Glenn Hughes no lugar dele. O Glenn Hughes no lugar... Depois entra... o Glenn Hughes entra... o Glenn Hughes entra e o Tommy Bolin, depois também no Come Test the Band. E quem entra nos vocais, no lugar do Ian Gillan, é o David Coverdale. David Coverdale, que depois sairia do Deep Purple para fundar o Whitesnake, né? Com ele levaria, inclusive, o Glenn Hughes e tal. Mas o John Lord continua, o Ian Pace continua, o Roger Glover chega a sair, mas logo depois ele volta e tal. Então tem essa formação aí e que lança, se eu não me engano, 3 ou 4 álbuns que eu considero mais fracos. Não são ruins, mas são mais fracos. Então, na opinião da galera, dos favoritos, dos fãs do Deep Purple, a segunda formação continua sendo a melhor. Mas a segunda formação volta. Quando é que ela volta? Essa formação dura mais ou menos de 75 até 80, 82, e aí o Deep Purple dá uma paradinha e depois ele volta em 86. Eu acho que é 86 ou é 84. Agora não sei se é 84 ou 84, mais ou menos. Ele traz esse álbum aqui, que é o Perfect Strangers. Aqui também versão mini LP CD, tá? Ou Paper Sleeve. Perfect Strangers. Esse álbum aqui é sensacional, absolutamente impecável e comprova que a segunda formação realmente é sensacional. E eles meio que se atualizam aqui, tá? Por quê? Porque aqui já é geração MTV, né? Já é a geração em que as músicas não podiam ser tão longas, tinham que ser um pouquinho mais curtas para caber na programação da MTV, das rádios, FM na época e tal. E eles é que se adaptam muito bem e compõem 2 álbuns nessa pegada de MTV e de rádio FM, que é esse daqui e o The House of Blue Light, The House of Blue Light, que é praticamente uma continuação desse aqui. Esse aqui é 84, o outro é 86, 87, é tudo aí mais ou menos nos anos 80, tá? Esse álbum e o outro, todos 2 são muito bons. Se você quiser começar a ouvir Deep Purple, você pode começar uma belíssima porta de entrada, você ouviu o Perfect Stranger,
ou o The House of Blue Lights, tá? E uma época, inclusive, que os videoclipes deles eram maravilhosos, sensacionais mesmo, vídeos assim. Tem até um DVD, eu tenho até um DVD que tem esses videoclipes antológicos do Deep Purple. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, para mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Que são... Alguns videoclipes são momentos de show, saiu em duas edições, volume 1, New, Live e Hair, The Video Collection, tá? São as novas, famosas, raras, apresentações do Deep Purple e também os videoclipes também da MTV. Aqui é o volume 2, isso aqui em DVD, tá? Aliás, já deveriam ter lançado isso aqui em Blu-ray, porque merece. Remasterizando, logicamente, né, para ter uma qualidade bacana e tal, não sei o quê. Então, Deep Purple, aí volta a segunda fase, mas a segunda fase também, a volta do segundo time, do segundo grupo, do chamado, da segunda formação, né, ela dura pouco tempo e a banda acaba mudando um pouquinho, e normalmente mudando por causa do Ritchie Blackmore, o guitarrista, que é sempre um cara muito temperamental, muito difícil, muito complicado, tal, cheio de exigências. Então isso aí, é um talento, é um gigante da música, é um excepcional compositor, um dos melhores guitarristas do mundo é o Ritchie Blackmore, mas infelizmente a personalidade, o gênio dele é meio difícil. Mas eles ainda gravam um álbum que eu gosto muito, mas os críticos torcem o nariz. É esse aqui, o The Battle Rages On. Eu gosto bastante desse álbum aqui, bastante mesmo. Eu acho um álbum muito interessante, apesar de que ele tem algumas irregularidades. Tem algumas músicas muito boas e tem algumas músicas um pouco mais fracas. É um pouco irregular em relação aos anteriores, tá? Tem também um álbum que eles lançam aí nesse meio que eu não curto, que eu não tenho, que agora não vou lembrar o título dele também. Slaves and Masters, lembrei. O Slaves and Masters é dessa fase também, com experiência de outro vocalista, com algumas trocas, e é um álbum que eu acho que ele tem uma pegada de rock pop. Ele tem uma pegada meio de rock pop. Tem alguns bons momentos, mas é irregular, o Slaves and Masters. Mas depois vem então a chamada quarta formação, que na minha opinião, minha modesta, humilde opinião, é a melhor de todas. Essa é a melhor de todas. Por quê? Porque além de ter 5 sujeitos extremamente talentosos juntos, extremamente talentosos, tá? É uma formação que tem uma combinação, uma química muito melhor. A química da quarta formação de Purple é a melhor de todas. Por isso também é a formação que dura mais tempo, né? Quando as coisas encaixam, funcionam, você se dá bem com as pessoas, funciona muito melhor. É lógico que antes disso, antes desse congraçamento aí, você tem que também ter talento. Se você não tiver talento, não tiver mérito, não tiver conhecimento, aí também não adianta porra nenhuma. Nós temos uma amizade que maravilhosa, todo mundo é amiguinho, todo mundo se dá bem, mas talento não tem nenhum, então não adianta nada. Mas quando você consegue essa combinação maravilhosa do talento com uma coesão maior, com uma afinidade, né? Porque esses músicos têm muita afinidade. Aí a coisa fica realmente absolutamente sensacional. Nessa formação número 4, você tem, basicamente, tem os 3 que permanecem os mesmos. Ian Gillan no vocal, que é essencial, é a marca do Deep Purple. Roger Glover no baixo, Ian Pace na bateria, e você tem as 2 mudanças, né? Uma é o tecladista, o Jon Lord, que é um tecladista, um tecladista absolutamente sensacional, na minha opinião, um dos 5 melhores tecladistas do mundo, Jon Lord, com certeza. Mas infelizmente ele já começa a ficar doente, já não aguenta mais as turnês, aquela coisa toda, e aí ele deixa a banda, né? Ainda continua participando de muita coisa e tal, mas não com tanta constância, né? Infelizmente, ele logo depois, um pouco depois, ele teria câncer e já faleceu, né? E no lugar dele entra o Don Airey, que é mais ou menos da mesma geração, tem mais ou menos a mesma pegada, também é um excelente tecladista, não acho tão bom quanto o Jon Lord, né? Mas acho um tecladista muito competente, muito profissional, contribui demais para a banda. Você perde um pouquinho no talento, mas você ganha nessa combinação, nessa química da banda, né? Com o Don Airey. E troca também, logicamente, o Ritchie Blackmore não está mais na banda, e entra o Steve Morse.
Aliás, deixa eu falar, o Don Airey chegou a participar de outras bandas, né, próximas, que é o caso do Rainbow, né? O Don Airey foi tecladista do Rainbow, que é a banda do Ritchie Blackmore, né? Ritchie Blackmore's Rainbow, né? O arco-íris do Ritchie Blackmore. O Don Airey tocou com ele. O Don Airey é um músico muito profissional, que tocou com muita gente, foi músico de estúdio, músico... O cara tem muita bagagem, muito conhecimento. O talento só é que eu acho que ele perde um pouquinho de nada pro John Lord, tá? Mas é um tema maravilhoso. E no lugar do Ritchie Blackmore, então, entra o Steve Morse. Esse daí, gente, eu tenho um carinho muito especial. Acho ele um guitarrista excepcional. Sinceramente, ele não perde em nada pro Ritchie Blackmore. E ganha no fato de ser um cara muito mais amistoso, muito mais camarada, muito mais tranquilo de lidar do que o Blackmore, né? O Blackmore sempre foi casca grossa, né? Como é que eles falam em inglês? Isso é hard ass, né? Acho que eles chamam de hard ass. Bom, o Blackmore sempre foi um... Entre o Steve Morse e eles começam a gravar. O primeiríssimo álbum com o Steve Morse é o Perpendicular. O Perpendicular, que também é edição minha LPCD japonesa, né? Paper Sleeve. Já é um álbum absolutamente espetacular. Não venham os chatos, os cri-cris dizer que não, esse álbum é uma coisa transitória. Não, esse álbum é excepcional, o álbum é sensacional. Eles já entraram com tudo no estúdio e gravaram um álbum de ponta a ponta, todo muito bom, tá? Não tem. Se esse daqui tem irregularidade, se o Slaves and Masters, esse aqui não tem irregularidade, não. É muito bom. Aí depois, eu acho que passa uma pequena fase de transição, que eles lançam, se eu não me engano, 2 álbuns, 1 ou 2 álbuns, eu acho que não sei se são 2 ou se é um só, acho que está faltando um aqui. Eles lançam um álbum que realmente eu tenho até vergonha de mostrar aqui, gente. Eu tenho que mostrar porque é o Deep Purple e o álbum não é ruim. Musicalmente o álbum não é ruim. Tem algumas músicas muito boas, mas ele é inferior ao Perpendicular, tá? Esse aqui é sensacional. Esse é impecável. Esse que eu vou mostrar agora, envergonhadamente, é um álbum que assim, não é tão bom, mas é bom. É um álbum que dá para você ouvir todo ele, as músicas são legais, mantém aquela assinatura do Deep Purple, de arranjo, de harmonia, de não sei o que, é sensacional. É esse aqui, ó. Esse álbum eu tenho vergonha de expor de cara. Primeiro porque é esse estojinho de plástico horroroso, porque isso aqui não foi bem aceito pela crítica, pelos fãs, então ele não tem edições mais novas. Eu só consegui essa ediçãozinha e é um álbum difícil de você achar em streaming, tá? É um álbum que sofre um preconceito muito grande, que é o Bananas. Olha só, a capa é horrorosa, não podia ser pior, e o título é pior ainda, quer dizer, o título e a capa. Bananas, é horroroso, isso aqui é muito ruim mesmo. Mas continua aquela formação que eu falei para vocês, é o Ian Gillan, o Roger Glover, o Ian Pace, o Steve Morse e o Don Airey. Ainda tem alguns músicos extras. Muito bem. Então lançaram esse álbum aqui, que é o álbum... Tá. Não diria para você começar a ouvir. Se você quiser começar a ouvir a formação número 4, é o Perpendicular, não tenha dúvida nenhuma. Se você quiser a formação número 2, é o Machine Head. Se você quiser a formação número 4, é o Perpendicular, tá? Mas aí o que acontece? Esse álbum aqui é de 2002, se eu não me engano. Se a memória não falha, é 2002, esse Bananas. Ou é 2001 ou é 2002. Enfim. E aí eles têm um lapsozinho de tempo e eles voltam para o estúdio e gravam em 2005. Eles gravam um álbum que eu considero excelente, excepcional, perfeito, incrível, a mesma formação. Por isso que eu digo, é uma formação que dura muito tempo, né? Eles lançam aqui o Rapture of the Deep. Rapture of the Deep, com essa capa bem estranha e exótica, mas até que eu gosto dessa capa. Essa capa eu gosto. Bananas eu acho horrível. E aqui é uma ediçãozinha é uma edição Digipack, né? Digipack, ó. Digipack. Ó, por quê? Porque ela tem esse estojinho aqui de plástico que você encaixa. Aqui o CD fica encaixado. Ele não fica só dentro do envelope, ele fica, né, ajustado. Então é lançar esse daqui, que é uma edição bem bacaninha, e esse álbum é maravilhoso. Se você quiser conhecer a formação número 4. Bom, a partir daí, praticamente a formação número 4 se torna a perfeita, a mais incrível. Porque eles vão lançar uma série de 1, 2, 3, 4, praticamente 5 álbuns absolutamente perfeitos. 5 álbuns na sequência absolutamente perfeitos.
Lançaram o Perpendicular, depois tem o Bananas, tem mais um aí que eu não estou lembrando o nome dele aqui, que é nesse meio que tem, que eu não vou lembrar agora o nome dele, porque eu não tenho nem edição dele também. Também não é um álbum que foi... meu Deus, ó, eu até me lembro da capa do Mergulhador. Tem um cara tipo saltando na piscina assim. Agora não vou lembrar. A Band On, lembrei. O A Band On também é um álbum bom, não é ruim, mas é inferior a essa sequência que vai vir agora. Então, depois do Perpendicular, tem o A Band On, logo na sequência, e depois o Bananas, que eu não gosto, principalmente por causa da capa. A capa me irrita muito. O A Band On eu não tenho uma edição boa. Tanto o A Band On quanto o Bananas não foram bem vistos pelo mercado, pelos fãs, pelos críticos, então eles ficaram meio que no limbo. Mas aí depois, em 2005, eles vêm com o Rapture of the Deep, em que todas as músicas são incríveis, você não consegue pular a música, tem que ouvir tudo. Depois de 2005, eles voltam e gravam um álbum, deixa eu procurar ver a sequência aqui. Demoram a gravar, de 2005 eles só voltam a gravar em 2013. Mas a mesma formação, é incrível. O lapso é bem grande, né, gente? De 2005 para 2013 são 8 anos. 8 anos depois, o Deep Purple volta a gravar e grava o excelente também Now What. Now What. Respiraram muito fundo e voltaram gravando um excelente álbum, um álbum sensacional. Todas as músicas são boas. Aqui tem algumas músicas, aqui no anterior também, tá? Tem algumas músicas que, se fossem lançadas lá nos anos 70, eu falo sempre os críticos, os cri-cri, que não gostam da formação número 4, que diz que só a formação número 2 é muito boa, porque tem gente que fica parada no tempo, né? Que não quer se atualizar de jeito nenhum, não aceita novidade de jeito nenhum. E a verdade não é essa. A formação 2 é respeitável, é muito boa, teve um bom momento nos anos 70, depois teve um bom momento nos anos 80, mas não teve a constância que teve a formação número 4, com tantas músicas boas. E se alguma dessas músicas do Now What fossem lançadas lá nos anos 70, ela faria um sucesso extraordinário. Estaria sendo tocado tudo quanto é boate, bar, restaurante, onde fosse, tá entendendo? Da mesma maneira que aconteceu com aquelas músicas dos anos 70, com Smoke in the Water, né? Com Lazy, né? Com aquelas músicas que, né, fizeram um sucesso extraordinário naquela época. Por exemplo, Vincent Price. Aqui tem uma música em homenagem ao ator de filmes de terror famoso, Vincent Price, que é uma música que tem uma pegada que gruda na cabeça da gente. É um rock da melhor qualidade, é muito bom. Mas tem várias aqui, todas essas músicas desse álbum são excelentes. Depois eles voltam só em 2017, 4 anos depois, mais uma vez, não tão grande, né, mas um lapso de tempo grande, e lançam outro álbum excelente, que é o Infinity. Esse aqui é outro álbum sensacional, incrível, todas as músicas são muito boas, tá? E ainda tem até nessa ediçãozinha que eu tenho aqui, essa ediçãozinha ela vem nessa caixa aqui, gente, ó. É um box cheio de... Até camisa vem aqui, tá? Cheio de detalhe. E aqui então tá o CD com DVD, aqui tem um CD e um DVD, tá? Tem até um documentário, que era um documentário muito legal. Você vê os bastidores do Deep Purple, como eles se davam bem, como se entendiam, né? O produtor também, o empresário que opinava bastante, não sei o que, não sei o que. Bom, 2017. Depois, 2020, aí um espaço de tempo menor, né? 3 anos só, eles lançaram outro álbum absolutamente sensacional. Aliás, deixa eu mostrar primeiro aqui a caixona, o box grande aqui do Now What. Now What eu já mostrei aqui para vocês, é o anterior, é o de 2013. Isso aqui vem dentro dessa caixa aqui, tá? 2013, né? Essa caixa do Now What. Aí o Infinity também veio dessa caixa aqui, ó. Isso aqui saiu em 2017. Muito bem, continua de Purple, a mesma coisa. Em 2020, eles lançam outro álbum. Olha a sequência. 5 álbuns com um espaço de tempo grande entre 2005 e 2020. Em 15 anos, eles lançaram só 5 álbuns, mas os 5 álbuns são incríveis. Está aqui ele, o Deep Purple, esqueci o nome do álbum, Whoosh. O Deep Purple Whoosh. Esse aqui é o Whoosh, é só um barulho, né? Como se fosse um som, né? Whoosh. O Deep Purple Whoosh, que é também sensacional. Esse aqui eu esqueci de trazer a caixa. Esse aqui, a edição dele é espetacular. Ele veio numa caixa grandona, tamanho de um LP,
E lá dentro tem os LP, tem CD, tem DVD, tem Blu-ray, sabe? Um monte de presente, um monte de brinde. E essa edição ainda é mais bacana, que essa edição aqui, ela é book. É uma edição booklet que eles chamam, né? Tudo em inglês, né? Booklet, que vem com os 2 discos e ainda vem com um livreto. É um livretozinho, né? Aqui dentro, encartado, também tem um livreto. É muito legal, a edição é bem legal mesmo. É edição de colecionador, né, gente? Lógico. Bom, aí depois, agora, 2024, 2020, depois, 4 anos depois, o Deep Purple lança mais um álbum, aí quase com a mesma formação, só que aqui o Steve Morse não pôde mais tocar, porque o Steve Morse ganhou uma doença, tipo uma tendinite, né? Tem um nome, túnel do carpo, sei lá, uma doença dessas que dá no pulso da pessoa e ele não consegue mais tocar guitarra, infelizmente, para a tristeza dele. E aqui entra vou lembrar o nome dele daqui a pouco, para fazer o Deep Purple igual a 1. Essa aqui é a edição Digipack, né? O Digipack, e aqui tem a edição mini LP CD japonesa, que para variar é mais bonitinha, tá? Mas é legal também, é legal. E aqui vem, inclusive, com alguns bônus de músicas famosas dele, ao vivo, né? Ao vivo tem algumas músicas famosas, como When a Blind Man Cries, que é um blues maravilhoso e tal. Uncommon Man, isso em apresentações de 2022, tá? Smoke on the Water, Strange Kind of a Woman, e um monte de coisas aí nesse álbum novo deles aqui, que é um álbum que eu não sei dizer ainda para vocês se eu acho tão bom quanto os 5 anteriores, não sei. Eu gosto desse álbum, com certeza eu gosto, mas eu acho que está faltando uma pegada um pouco mais forte, talvez até pela falta do Steve Morse, talvez, na composição. Mas o guitarrista que está aqui também é um guitarrista muito bom, muito talentoso mesmo, tá? O guitarrista é sensacional. A edição europeia, a edição inglesa aqui, inglesa ou é americana? É americana. Essa edição americana eu nem abri, tá lacrada aqui. Eu peguei ela porque eu tenho que ter, né? Colecionador é fogo, mas eu só ouvi a edição japonesa, que só para mostrar para vocês, a edição japonesa é linda. Ela é igualzinho a um LP, né? Vem com um encartezinho, com a letra das músicas, que é isso aqui normal, né? Todo CD sempre vem com esses encartezinhos. Mas aqui vem com o que tem dentro, né? Com o que tem dentro, vem com os CDzinhos aqui, ó. Tem CD e tem o bônus, né? Tem um CD acho que é um CD de bônus. Não, aqui é um DVD. É um CD e um DVD, que aí é aquilo que eu falo para vocês. Não satisfeito em gravar um CD já com uma qualidade de imagem, de som, uma qualidade de som maravilhosa, eles também ainda lançam um DVD, que frequentemente é um DVD, inclusive, de música. Aí a qualidade de som, meu amigo, fica absolutamente inesquecível, sensacional. Tá? Então eu quis fazer esse panorama aqui com vocês para apresentar para muita gente o Deep Purple, que é, na minha opinião, uma das melhores bandas, uma das poucas melhores bandas de hard rock, que é uma das poucas que eu coleciono e que eu acho que merece muito a sua atenção. Isso tudo que você viu aqui, tudo isso que você viu aqui, você encontra com facilidade no seu streaming de música. Basta você ter curiosidade para chegar lá e procurar Deep Purple. Deep Purple. Se você quiser ouvir a formação número 1, você vai ouvir o Machine Head ou ao vivo o Made in Japan. Tudo bem. Se você quiser ver a formação número 4, aí, meu amigo, aí você tem um festival de álbuns para ouvir. Você pode começar pelo Perpendicular, mas você também pode ouvir, por exemplo, o Wush, ou o Infinity, ou o Now What, ou o Rapture of the Deep. Todos eles são absolutamente sensacionais. Depois que você esgotar tudo isso aí, ouvir tudo isso aí, tem muita coisa para você ouvir, aí você vai ouvir a formação número 3, a formação número 1, né? A formação número 3 eu não gosto muito, a formação número 1 eu gosto menos ainda, mas a melhor para mim é a formação número 4. Tá bom, gente, esse vídeo ficou realmente muito longo, mas a carreira do Deep Purple é muito longa, né? O Deep Purple começa no finalzinho dos anos 60 e acabou de gravar um álbum novo em 2024. Ano passado, eles lançaram esse álbum novo. E aqui tem um álbum que eu não comentei, que eu pulei aqui um álbum, que se eu não me engano é 2022. Acho que é 2022.
que é um álbum que foge um pouco do estilo musical do Deep Purple, por isso que eu não citei ele aqui, tá? Mas é um álbum bom, é um álbum muito bom, só que ele foge completamente do estilo de música do Deep Purple. Eles fizeram um álbum em homenagem a rocks antigos, né? Olha a erudição, né? Rocks mais antigos, eles fizeram as interpretações deles, as versões dele de música de rock mais antigos, rocks um pouco mais swingados, um pouco mais dançantes, né? Mas muito bom também, é um álbum bom, tá? Mas eu não aconselharia ele para você começar o Deep Purple. Por quê? Porque foge do estilo de Purple. Tá bom, gente? Até a próxima.